Fala, antifrágeis! Vitor aqui. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de mais um conceito decisivo. Mas antes, eu quero mostrar essa imagem para você. Esse é você, mas esse também sou eu. Nós somos apenas carne em cima desses ossos que você tá vendo. É isso que nós somos. A pergunta que fica então é: quem somos nós de verdade? E é por isso que hoje, para responder essa pergunta, tem mais conceitos decisivos. Nós somos o nosso corpo ou nós somos a nossa consciência, a nossa mente? Quem somos nós de verdade? Se você tivesse que definir quem é você, você se definiria pela mente ou pelo corpo? Se você perde o corpo, mas a sua consciência continua ativa, você ainda existe? Ou se o seu corpo está ali, mas a sua consciência deixa de existir, você ainda existe? Um dos primeiros filósofos a abordar esse tema e que defendia alguns vieses filosóficos nessa linha era René Descartes, que falava muito sobre essa divisão. Ele acreditava que nós éramos uma divisão perfeita entre mente, consciência e o nosso corpo. Mas René Descartes, ele encarava o nosso corpo como uma máquina e o nosso cérebro como o centro de comando dessa máquina. Através dessa ideia de René Descartes, muitas outras filosofias, inclusive muito da ciência, começou a ser desenvolvida numa linha de entender que nós podemos separar consciência e corpo. Tem muitas pessoas que acreditam, inclusive, que um dia nós poderemos nos libertar desse corpo e descarregar a nossa consciência, a nossa mente, num computador, numa máquina, e nós vamos continuar existindo. Só tem um problema com esse pensamento. É porque esse pensamento parte do princípio de que nós temos um corpo. E esse é um princípio, essa é uma premissa errada, porque nós não temos um corpo. Nós somos um corpo. Será mesmo que a nossa consciência existe por si só? Será que a nossa consciência, ela não é exatamente a interação entre nossa mente, corpo e o mundo externo? Sem esse fluxo de interação, talvez não exista consciência. Existe consciência sem sentimento, sem o sentir, sem o tocar, sem o entender? Será que existe? A verdade é que, quando eu pesquisava para entender melhor, eu cheguei a um caso muito interessante. Nos anos de 1960, em Los Angeles, Jenny foi uma criança cujos pais a aprisionaram desde bebê num cativeiro, no porão da sua casa, e nunca permitiram que ela tivesse uma interação ou uma conversa, ou falasse alguma coisa. Os próprios pais dela não falavam com ela, apenas emitiam rugidos quando ela fazia algo que eles não gostavam que ela fazia, e ela vivia amarrada numa cadeira. Ela viveu nessas condições deploráveis desde que nasceu até os 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, então, descobriram que essa menina estava lá e ela foi liberta. Quando ela foi liberta, ela não falava, ela não sabia viver, ela não sabia pensar, ela não sabia como organizar, como tocar, como fazer as coisas. E ela acabou se tornando um interesse dos pesquisadores. Os pesquisadores tentaram entender como funcionava a Jenny, um ser humano que, durante 14 anos, desde a sua existência, nunca teve contato e interação humana. A maior conclusão de todas dos estudos e de vários achados que tiveram ao avaliar Jenny é que o que bloqueou ela, o que fez ela, após 14 anos, não conseguir de fato existir no mundo, apenas ser alguém que eles chamavam de menina selvagem, era a falta do outro, a falta de interação. A interação com o outro privou ela de se desenvolver, independente do cérebro e da consciência que ela tinha. Bom, antes de continuar, eu quero compartilhar aqui com você uma novidade bem legal. Eu lancei o meu primeiro livro da série que eu estou escrevendo de e-books Líderes Imortais. E o primeiro e-book é sobre Jesus Cristo. Eu pego um líder grandioso da história e eu
pego a autoliderança antifrágil e destrincho o sistema da autoliderança antifrágil na vida deste líder. Porque a autoliderança antifrágil, que é o meu livro principal, não é um sistema inventado por mim, é um sistema mapeado por mim. Eu entendi a vida de grandes pessoas, eu entendi na minha própria vida a estrutura e o framework que me levaria e me ajudaria a me estruturar para um grande destino, e ao mapear isso, eu entendi que isso vinha da vida das grandes personalidades e que isso era um padrão. Eu criei essa série de e-books, comecei o primeiro, lancei o primeiro e-book somente digital e em Kindle, que está lá na Amazon, que é Jesus Cristo. Mas a novidade é que agora, também em uma parceria muito legal, acabamos de lançar ele no físico. Tá aqui, Líderes Imortais, Autoliderança nas Trilhas da História. Olha que legal, é um e-book curtinho, tá vendo? Ele é bem fininho, direto ao ponto, onde eu pego alguns momentos da vida de Jesus, da Bíblia, coloco aqui e vou destrinchando conceitos valiosíssimos da autoliderança antifrágil que vai te ajudar a se estruturar. Olha como ele tá bonito, muito bem diagramado, todo colorido, cheio de insights valiosos marcados aqui. Bom, já vai aqui no link, adquire o seu, porque além desse aqui, tá vindo aí de muitos outros líderes, vai ser uma coleção muito legal, que vale a pena. Aproveita, se inscreve na newsletter que você já conhece, gratuita, e toda semana você vai receber conceitos e uma série de aprendizados que vão te fazer elevar a sua vida. E ao final de cada série, porque a minha newsletter é estruturada dessa forma, eu faço séries. Quando eu fecho essas séries de 5 a 10 newsletters, eu envio para você gratuitamente um e-book digital para você guardar e aplicar isso e consultar na hora que você precisar. Vai lá, já se inscreve, adquire o seu livro Jesus Cristo e a Autoliderança Antifrágil e bora pro vídeo. Nesse caso que eu trouxe, o que realmente eu quero dizer? No meu livro, um dos princípios dentro dos 5 A's da autoliderança antifrágil é o gerenciamento de alianças. Eu defendo que as alianças que fazemos, as alianças que escolhemos, as pessoas que decidimos nos cercar, elas definem muito do rumo da nossa jornada, e não só do rumo da jornada, seja de carreira, pessoal, mas o rumo da nossa consciência, daquilo que a gente desenvolve dentro de nós. É por isso que escolher as nossas pessoas é muito importante. Escolher as nossas pessoas é o que define para onde estamos indo, como estamos indo e se a gente vai conseguir chegar lá ou não. A verdade é que a nossa mente, a nossa consciência, ela não é autossuficiente. Diferente de Descartes, eu não acredito que a consciência existe por si só, porque, como eu disse anteriormente, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Consciência e corpo são uma coisa só, indivisível. Eu preciso da consciência atrelada ao corpo, porque por meio da consciência atrelada ao corpo, eu só vou existir quando esse corpo interagir com o mundo externo, com as pessoas. Eu preciso do outro para existir. Sem o outro, lembra da Jenny? Eu não cresço, eu não existo na potencialidade máxima que eu posso alcançar na minha existência, na minha vida. Por exemplo, se eu aprendo algo, mas nunca compartilho isso que eu aprendi, nunca aplico isso que eu aprendi, eu realmente aprendi algo? Livros, eles não têm significado se não tiver ninguém para ler. Uma piada, ela nunca é engraçada se não tiver alguém para rir. E uma declaração de amor nunca vai ser poderosa se não tiver alguém que se sinta tocada por isso, se sinta tocada pela mensagem. Entende que as coisas só existem depois que a interação é feita. Cada aprendizado, cada coisa que assumimos como evolução precisa do outro para existir. Então, quanto melhor eu escolho o outro, quanto melhor eu escolho quem está comigo, quem está próximo de mim, mais eu vou elevar a minha existência. Isso é o cerne, o conceito decisivo do gerenciamento de aliança. Aqui a gente conclui que você é corpo, você é mente, mas você só é inteiro de verdade quando se relaciona com o outro da melhor forma possível. E quando você escolhe o outro que melhor eleva a sua existência. Tem uma cena daquela série This Is Us, onde o Randall, um dos personagens, ele está num casamento
do irmão dele e ele vai fazer um discurso. Ele faz um discurso que, no meio do discurso, ele solta uma frase que resume o princípio e este conceito do gerenciamento de aliança que eu estou aqui compartilhando com vocês. Ele diz assim: o mais próximo que nós chegamos de controlar o nosso destino é escolher as nossas pessoas. Isso é gerenciar as nossas alianças. Isso é gerenciamento de alianças puro. Então, se você quer evoluir, não adianta só aprender, não adianta só buscar elevar a sua consciência. É necessário também interagir, se relacionar com aquilo que você tem aprendido. A consciência, ela só floresce quando você se entrega. Você não é um software qualquer, perdido no tempo. Você é presença viva. Você só existe na sua plenitude quando você compartilha e se relaciona com o outro. Então, escolha bem as suas alianças e, ao escolher bem quem está ao seu redor, entregue-se por inteiro. E esse é mais um princípio da autoliderança antifrágil, que é o gerenciamento de entrega. Mas esse é um conceito para o próximo vídeo. Te vejo lá.